Esse é mais um debate político em um especial de direito tributário e eleitoral. Me chamo Letícia Barbosa e hoje nesse especial nós vamos falar sobre educação e política. E nada mais importante do que nós trazermos especialistas para de fato falarmos sobre algo tão importante que impacta na vida da sociedade. Hoje nós vamos trazer os especialistas, a advogada Denise Coelho e o Dr. Marco Aurélio Choi. Para começarmos falando sobre direito tributário, vamos trazer aqui a especialista em direito tributário, público e eleitoral, Denise Coelho. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Letícia. É uma honra estar aqui participando desse programa. Eu sempre tive a vontade e quero iniciar falando para vocês das minhas felicitações, tanto por você, Letícia, da sua mãe, Érica, e parabenizar essas duas mulheres que estão aqui no hall, que transformam e trazem informação para todos nós, de política, de sociedade, educacional. Vocês estão fazendo aquele impacto, aquele papel que a sociedade precisa, Letícia, então parabéns para vocês duas. Muito obrigada, Denise, e gostaria muito de agradecer aqui a todos os nossos telespectadores. Olha, Denise, para nós começarmos, eu gostaria de falar um pouco com você sobre a reforma tributária, que vem sendo um assunto muito discutido. Nós sabemos que hoje, com a questão das mídias, dos meios de comunicação, nós temos informação muito fácil, mas devido às fake news e até opiniões políticas, muito é deturpada a informação de forma real. Então eu quero saber de você, como especialista, o que está acontecendo em relação à reforma tributária, o que é essa reforma tributária e como ela impacta na vida da sociedade. Então, Letícia, isso é muito importante porque durante todo o ano de 2023 a gente vem escutando enquanto sociedade reforma tributária, o que de fato isso vai modificar na minha vida enquanto consumidor, enquanto contribuinte. E como é que está se dando esse papel dessa reforma tributária? Porque antes da gente saber como vai ser executada a reforma, a gente precisa entender, Letícia, como é que vai se dar essa modificação do nosso sistema tributário brasileiro, através de uma PEC, que é a PEC que está em tramitação hoje, estava até ontem, na quarta-feira, na votação no Senado Federal, modificaram alguns textos dessa reforma, e aí foi a inclusão de emendas, modificações de alguns setores diferente do que aconteceu na Câmara Federal, e com essas duas votações do Senado, a gente vai retornar com esse texto para a Câmara Federal. Por quê? Quando a gente está tratando de uma PEC, que é uma modificação de uma emenda constitucional, para a gente que atua no direito, a gente sabe que uma modificação na nossa Constituição, ela tem uma tramitação diferente de uma lei ordinária. Então, diferente de uma lei ordinária e a outros tipos de lei, a emenda à Constituição, ela demanda essa votação bicameral. O que significa isso? É uma votação duas vezes na Câmara Federal, pelos deputados federais. Hoje, o Estado do Amazonas possui 8 deputados federais, são os nossos representantes perante a Câmara Federal, e 3 senadores. E aí é importante também, para quem está acompanhando a gente, entender que o número de senadores por estados é igual. Então, todos os 27 estados vão ter 3 senadores. Por isso que a votação, Letícia, dentro do Senado Federal, ela foi mais rápida do que aconteceu na votação da PEC lá do texto inicial no Congresso, na Câmara Federal, que é a Câmara dos Deputados Federais. Por quê? Porque a gente tem setores ali diferentes, nós temos números de deputados federais diferentes, e cada deputado vai estar ali justamente querendo representar o seu estado, com os objetivos ali singulares de cada estado. Nós temos os nossos 8 deputados federais, que fizeram um alinhamento de bancada com outros deputados da região norte, para que a gente tivesse assegurado, Letícia, desde o primeiro momento, a ressalva em relação à nossa Zona Franca de Manaus, que muita gente comenta durante todo esse período de reforma tributária, se a Zona Franca vai permanecer, quais vão ser os moldes que a Zona Franca vai permanecer, e ainda a questão relacionada aos incentivos que nós temos enquanto Zona Franca de Manaus e os outros estados do norte também. Então, tudo isso a gente coloca para poder explicar para você que a reforma tributária foi um texto que a gente veio acompanhando desde o início do mandato da atual gestão do presidente, mas que a gente tem ali as suas similaridades, as suas singularidades em relação à votação, em relação à tramitação legislativa que se dá a um projeto de emenda à Constituição. Transpassado isso tudo, Letícia, que é a questão de como vai se dar o processo legislativo de uma PEC, a gente vai para nosso ponto, enquanto consumidor, enquanto contribuinte. Como é que vai modificar? Quantos impostos a gente vai pagar?
né? Então, assim, tudo isso a gente não tem como afirmar hoje se a proposta da reforma tributária ela vai impactar positivo ou negativo, porque primeiro a gente precisa finalizar essa votação que retornou para a Câmara dos Deputados. Perfeito. Você trouxe um adendo aqui muito importante que nós precisamos falar, que é sobre a Zona Franca de Manaus. É de conhecimento geral que a Zona Franca, à vista, né, das demais cidades do Brasil, ela não é tão bem vista. Então, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula e em outros governos, sempre houve aí esse impasse em relação à Zona Franca de Manaus. Com a questão da reforma tributária, tem um impacto muito negativo, médio, em relação à Zona Franca? Então, Letícia, o que a gente conseguiu enquanto Estado do Amazonas foi a permanência da Zona Franca nos moldes do ADCT, que é desde a sua criação, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai permanecer de todos os nossos incentivos, todas as nossas ali publicações em relação à Zona Franca, desde o texto do relator da Câmara Federal, a sua permanência. E além da permanência da Zona Franca, o que a gente tem também? A gente tem o Fundo Amazônia. Por que esse fundo é importante? Porque este fundo vem justamente em casos, em anos em que a arrecadação seja menor do que é o ano anterior, a gente vai poder se utilizar deste fundo para fazer uma compensação. Porque qual é a grande situação em relação a essa questão relacionada à Zona Franca e à reforma tributária? O mercado é muito sensível, Letícia. Então, assim, quando se ouve falar lá no início do ano de 2023 que não estava previsto ainda as questões relacionadas à Zona Franca, grande parte das indústrias aqui instaladas e indústrias que tinham a pretensão de se instalar na Zona Franca puxaram aquele freio de mão, falou, não, vamos ver como é que vai ficar. E aí a gente só teve, a partir do momento da inclusão no texto da reforma tributária, a permanência da Zona Franca, seus incentivos e a questão desse fundo amazônico, é que a indústria ficou um pouco mais calma em relação à permanência ou à inclusão aqui na Zona Franca de Manaus. Tudo isso é muito sensível porque o impacto é direto em todas as áreas do comércio do nosso estado e de estados também vizinhos, porque a Zona Franca ela não gera postos de trabalho apenas para o Amazonas, apenas para a cidade de Manaus. Ela gera postos de trabalho também para os nossos estados do Pará, para Rondônia. Então todos os estados do norte, eles acabam se beneficiando com a Zona Franca e nós também temos estudos de postos de trabalhos indiretos em outros estados, inclusive em São Paulo, que muitas vezes não é tocado, mas que existe inclusive uma pesquisa da FGV que coloca o número de postos de trabalhos indiretos que a Zona Franca gera para outros estados e não apenas para o norte. Perfeito. Essa questão da união e de um conjunto como um todo econômico é muito importante a gente analisar da seguinte forma. Quando nós falamos no debate político que política influencia na nossa vida, no nosso pão diário, na educação, na saúde, em tudo de uma forma muito coletiva, é importante nós analisarmos também a questão da escolha dos nossos representantes. Então, quando nós falamos de escolha, agora eu quero perguntar um pouco para você em relação se você acredita que exista um pouco de interferência política nessa questão da reforma tributária. Se tem mais viés político do que realmente uma análise econômica e financeira daquilo que seria mais benéfico para o brasileiro. Então, Letícia, essa pergunta a gente tem que pontuar duas situações inicialmente. Isso foi uma promessa de campanha do atual presidente, né? E que ele tinha essa pretensão de implementação da reforma tributária desde o primeiro ano, como se deu logo nos primeiros meses, com as criações das comissões, do texto que foi elaborado e enviado ao Congresso. E aí, a partir desse momento, o que a gente tem? A gente tem ali a questão que você toca num ponto muito importante, a escolha dos nossos representantes. Hoje a gente está tratando dos representantes do Legislativo, os deputados federais, e nós temos também os nossos senadores. A importância da gente ter um Legislativo bem representado, principalmente nessas situações mais sensíveis, é porque a gente tem aqui no norte do país situações como a Zona Franca, nós temos a 319, que também vai ser influenciada em relação à Zona Franca. Isso aqui a gente até pode marcar uma outra conversa, porque o que acontece? A partir do momento que o estado do norte, o estado do Amazonas tiver a possibilidade de escoar a sua produção por via terrestre,
pode ter certeza que a gente vai ter um poderio de competitividade com outros estados muito maior, porque nós já temos a Zona Franca, nós temos uma indústria pujante, e aí ter a possibilidade de escoamento de produção por via terrestre, que é uma via muito mais barata do que a via fluvial, principalmente se deu agora a notoriedade por conta dessa grande estiagem. Então são pontos que a gente, no final, a gente resume, a gente precisa saber escolher nossos representantes, porque lá, quem é que vai sofrer? Quem é que está sofrendo sem posto de trabalho? Porque qualquer modificação ou tentativa de modificação na nossa Zona Franca, as primeiras pessoas a sofrerem é a redução de posto de trabalho no nosso mercado de industrial daqui de Manaus. E agora, Denise, eu quero linkar um pouco o direito tributário com o direito eleitoral. Nós sabemos que ano que vem nós estaremos em um período eleitoral e nesse conhecimento nós sabemos que vamos ter uma campanha. O período de campanha nós estamos ainda assim, mais ou menos desenhando uma pré-campanha aí, já estamos vendo alguma movimentação, mas em relação ao direito tributário, você acredita que essa reforma tributária vai, de certa forma, interferir um pouco em relação à parte do financiamento das campanhas eleitorais? Muito importante, Letícia, até porque ontem, quinta-feira, o que acontece? A gente teve a primeira reunião da comissão, que é justamente para estipular o fundo de financiamento das campanhas. A gente pode chegar, inclusive, a 4 bilhões. Isso vai ser o dobro do que foi financiado, né, que é o famoso fundão, que todo mundo conhece, né? A gente já está nessa discussão. E o que acontece? Vai ser o dobro do que ocorreu na eleição, a última eleição municipal, que aí a gente tem situações diferentes, porque a última eleição municipal a gente estava naquela situação pandêmica, foi uma eleição totalmente atípica do que a gente já estava acostumado, né, a vivenciar durante esse período. Então a gente vem com uma reforma tributária, que é o que tudo indica vai ser votada até o final, antes de encerrar os trabalhos da Casa Legislativa. A gente vai depender ainda da sanção presidencial. Então assim, volta o texto para a Câmara Federal, termina a votação, vai para a sanção presidencial. Tudo indica que vão querer finalizar o ano de 2023 com essa sanção presidencial da reforma tributária, para que se inicie as implementações escalonadas a partir de 2024. 2024 é ano de eleição, eu acabei de comentar, já teve a primeira reunião em relação à divisão do fundo de especial de financiamento de campanha, então isso também já vai ser impactado, porque você pensa, as mesmas pessoas que estão votando para a reforma tributária são as mesmas pessoas que estão fazendo a divisão do fundão. Então, assim, tudo sempre vai ser muito relacionado a quem a gente vai pôr lá para representar no legislativo. E aí, ano que vem, a gente vai ter o legislativo municipal. É muito importante para o cidadão, porque o legislativo municipal, Letícia, eu sempre costumo dizer, é aquela pessoa que tu mais conhece. Por quê? Porque o vereador da tua cidade é justamente alguém do teu bairro, é algum familiar, é alguém que tu já conheceu, estudou na escola. Você vê que as campanhas à vereança, elas são campanhas mais próximas do cidadão. E isso também impacta lá na hora dele estar exercendo este cargo, porque as modificações, as votações, no momento em que o legislador municipal está na vereança, ela impacta diretamente na nossa vida. É uma modificação ali relacionada a como é que vai se dar a entrega de delivery, né, que a gente tem acompanhado muito nos últimos meses, se vai ser permitido ou se não vai ser permitido. Então, tudo isso, inclusive o nome de rua, que a gente continua debatendo esse assunto, mas enfim, é o vereador que você escolhe que vai colocar esse tipo de pauta para eleger no ano de 2024. Perfeito. Hoje nós aqui abordamos sobre direito tributário, direito eleitoral e também um pouco sobre aí a sua trajetória. Para nós irmos caminhando para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho agora, diretamente para o nosso público, que temos pessoas extremamente capacitadas que nos acompanham, estudantes de direito. Eu mesma sou uma acadêmica de direito e me sinto honrada aqui com a sua presença. Mas eu queria que você deixasse essa mensagem sobre um pouco o que você espera, tanto do ano que vem, quanto uma mensagem realmente para os nossos seguidores, para estarem buscando cada vez mais informações, seja para um conceito mais tributário, quem nós estamos escolhendo para o nosso legislativo, para o nosso executivo. Quanta responsabilidade, hein, Letícia? Sim. Mas vamos lá. A minha mensagem para você, que é cidadão, que precisa
regularizar, principalmente a gente não esqueceu de comentar, mas só deixar aqui, né, um pontinho, a gente começa os outros prazos, que é os prazos que não dependem apenas para os partidos políticos ou para aquelas pessoas que pretendem ser candidato. Se você está com algum tipo de multa, não votou na última eleição, precisa se regularizar, vamos procurar fazer isso antes de iniciar aquelas filas enormes que ficam lá na frente do TRE, então a gente já sabe que está finalizando o prazo quando começa aquele monte de fila. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem vários aplicativos, você consegue resolver tudo isso pelo site do TSE ou pelo aplicativo. Então, assim, a minha dica para você é se regularizar para que você possa, sim, de fato, ser um cidadão ativo. Pesquise em quem você vai votar. Hoje em dia, com a internet, você consegue saber da vida daquele candidato muito mais do que a gente conseguia fazer isso alguns anos atrás, Letícia. Então, assim, procure ser mais próximo daquela pessoa que você, de fato, acredita que ela vai te representar. Tanto no legislativo, como a gente comentou durante o programa, ele é muito importante na tua vida cotidiana. Saiba que conversar sobre política, entender política, ela vai estar desde o momento que você compra o seu pãozinho de manhã, inclusive nas tuas publicações da internet. Então, busque conhecimento, procure justamente entender em quem você vai votar, por que você vai votar e como você vai votar. Então, a minha mensagem para vocês que estão acompanhando aqui é que você busque ser um cidadão de fato ativo durante as eleições, independente de se você vai só apenas votar ou se você pretende ser candidato. Muito obrigada, Denise, pela sua participação. E agora nós estamos aqui com o doutor Marco Aurélio Choi. Ele que é procurador do município, também mestre em Direito Constitucional. Seja bem-vindo, doutor Marco Aurélio. Poxa, muito prazer e muito feliz de estar aqui no Convergente, falando com você, Letícia, num papo descontraído com esses web espectadores fiéis aqui do Convergente e falando aí, né, sobre o debate político. Acho que muito feliz pelo convite, obrigado, eu sempre estou aí à disposição para atender suas convocações. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Nesse assunto que nós estamos conversando, já trouxemos um pouquinho de direito tributário, falando sobre o impacto na vida da sociedade brasileira, um pouquinho sobre Zona Franca de Manaus, e agora, em vista das eleições de 2024, acho que é mais do que necessário nós falarmos um pouco sobre direito eleitoral. Bem, quando nós falamos um pouco sobre direito eleitoral, muitas pessoas não sabem como ele se aplica de fato na vida da sociedade. Você pode falar um pouquinho o que nós podemos esperar de 2024? Bom, primeiro que dizer que é crescente esse interesse pelo direito eleitoral, vem ganhando uma importância com as últimas eleições. Para que a gente possa ter ideia, hoje se fala muito no terceiro turno das eleições decididas nos 2 turnos pela vontade do eleitor, do cidadão eleitor, e no terceiro turno na Justiça Eleitoral. Então, muitas eleições têm seus resultados sendo discutidos perante a Justiça Eleitoral. Tivemos, inclusive, aqui no estado do Amazonas, casos, inclusive, de perdas de mandato eletivo, de governador perdendo mandato eletivo, de eleições suplementares em razão disso. É algo que é bastante comum já no Brasil, já aconteceu no Amazonas. Isso desperta a atenção do cidadão eleitor que participa do processo eleitoral e, acima de tudo, dos próprios candidatos, né? Porque os candidatos acabam tendo que se preocupar mais, se preparar preventivamente, né? Terem condutas ali para evitar problemas futuros. E como você mencionou anteriormente, nós estamos numa quadra pré-eleitoral, 2024, e no Brasil nós temos eleições de 2 em 2 anos, né? Ou eleições gerais, ou eleições municipais. 2024 teremos eleições municipais na cidade de Manaus e, com certeza, a questão do direito eleitoral, o regramento que envolve as eleições, acaba ganhando uma preocupação maior, a atenção de todos que gostam dessa questão do debate político. Dizer que isso é algo muito importante, necessário para a sociedade. Não existe, e a gente vive, infelizmente, um momento de criminalização da política. As pessoas, uma parcela da sociedade não quer falar sobre o assunto, não gosta dos políticos, mas essa atividade política é uma atividade essencial, fundamental para a concretização dos direitos sociais, para a concretização das políticas públicas, ou seja, algo do nosso interesse,
é algo do interesse do dia a dia, e isso acho que talvez responde um pouquinho a tua pergunta, no sentido de por que o direito eleitoral vem, com o passar dos anos, ganhando uma importância e uma preocupação muito grande. 2024 já está logo aí. Perfeito. Uma colocação que a doutora Denise fez anteriormente é que nas eleições, principalmente municipais, é muito mais fácil nós vermos um quantitativo bem grande de candidatos, uma vez que muitas pessoas se candidatam, líderes de comunidade, familiares, por aí nós vemos, principalmente para o cargo de vereador. Mas aí nós queremos saber, soubemos que houve uma reformazinha e que vai diminuir a quantidade de candidatos. Isso confere? Na realidade, o que aconteceu? Nós tivemos uma reforma eleitoral aprovada na Câmara dos Deputados, só que quando essa reforma eleitoral foi para o Senado, para aprovação do Senado, e trazia questões interessantes aí sobre gastos de campanha, sobre representação feminina, sobre o número de candidatos, o Senado resolveu, nós temos um sistema bicameral, todo projeto de lei tem que ser apreciado pelas duas casas legislativas, pela Câmara e pelo Senado, e quando esse projeto foi ser apreciado pelo Senado da República, o Senado provocou uma reflexão maior disso, né? Com isso, ultrapassou-se o período de 1 ano de antecedência das eleições, porque o artigo 16 da Constituição estabelece um princípio, Letícia, que é o princípio da anualidade da lei eleitoral, ou seja, toda lei que mudar o processo eleitoral, ela deve existir 1 ano antes da eleição. Então, nós teremos eleições no próximo ano, primeiro domingo de outubro, 6 de outubro de 2024. Então, qualquer mudança de lei sobre o assunto deve começar a ter sua aprovação em 5 de outubro de 23, né, para respeitar esse prazo de 1 ano antes da eleição. E para que esse prazo? Para que todo mundo se prepare, para os candidatos se preparem, para os partidos políticos se preparem, para o eleitor se preparar, né? E o Senado não conseguiu cumprir esse período de 1 ano de antecedência da eleição, e aí o que vai acontecer? Serão as mesmas regras que vigeram para as eleições de 2022, são as mesmas regras que vão viger para essa eleição de 2024. Mas você tratou um tema interessante, né, sobre eleições municipais, sem sombra de dúvidas as eleições mais disputadas, né? Cada partido pode indicar o número de vagas mais 1. Então nós temos, por exemplo, em Manaus, 41 vagas de vereador, vereadora, cada partido pode indicar até 42 candidatos. Então você tem um cenário de múltiplos partidos políticos no Brasil. Então eu digo que a eleição mais difícil que existe, a eleição de vereador, porque todo mundo, Letícia, conhece um candidato. Tem um primo candidato, parente candidato, um vizinho candidato, e isso faz com que quanto mais candidatos nós tenhamos, já tivemos eleições municipais em Manaus de 1.400 candidatos a vereador. Sim. Então, quanto mais candidatos a gente tem dentro desse processo eleitoral, mais difícil esse processo. E aí, ao mesmo tempo, nós vamos ter eleições municipais nos 62 municípios amazonenses e nos mais de 5.700 municípios brasileiros. E aí é interessante que você falou, quanto disputada essa eleição municipal, porque eu costumo dizer que é a eleição mais próxima do cidadão. Sim. Por exemplo, eleição, sei lá, num longínquo município aqui do interior do estado do Amazonas, vamos lá, Ipixuna, aqui no interior do estado do Amazonas. Todo mundo ali é muito dependente, em qualquer município do interior, especialmente no interior do estado, todo mundo é muito dependente das administrações, do executivo, da prefeitura, do legislativo, das câmaras. Então, o povo sente muito mais essa eleição municipal do que, por exemplo, uma eleição estadual, do que uma eleição federal, né? Isso pouco toca, né, o cidadão eleitor. Eleições municipais, não. São eleições muito mais próximas, muito mais disputadas e que, com absoluta certeza, geram um quê de emoção ali e uma preocupação maior. Perfeito. Algo que nós conversamos muito, principalmente com aqueles que acompanham o Convergente, o debate político, é a questão das fake news. Nós sabemos que hoje, com as mídias, com os veículos de comunicação e as redes sociais, temos um fluxo muito maior de notícias, sejam elas verdadeiras ou não. Então, nós queremos saber como o senhor, que é um advogado, que atua na área de eleitoral, principalmente também, como você vê essa questão das fake news e como combater ela, principalmente numa campanha? É complicado, né? Essa questão das fake news, ela invadiu a vida da gente,
né? Ao mesmo tempo que nós vivemos uma sociedade da superinformação, né? Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e até uma reflexão que a propaganda hoje, por exemplo, no rádio, na televisão, ela virou muito mais uma geração de conteúdo para disseminação, por exemplo, nos WhatsApps da vida, do que propriamente as pessoas pararem para assistir a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Dificilmente as pessoas hoje conseguem, eu vou sentar para assistir aqui a propaganda na televisão. Óbvio que a gente que vive disso, convive com isso, é algo mais natural. Mas, por exemplo, nosso web espectador tem uma dificuldade para isso. Então, hoje essa propaganda ela é muito mais geração de conteúdo para disseminação nos WhatsApps da vida do que propriamente por conteúdo de televisão. Hoje, nas últimas eleições, há uma tentativa da Justiça Eleitoral de coibir a prática das fake news. Hoje você tem criminalização das fake news, você tem prazos exíguos para a Justiça Eleitoral responder às ações referentes a fake news. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade do aparelhamento do poder público, do judiciário eleitoral especialmente, com toda a boa vontade que a magistratura eleitoral brasileira tem de conseguir dar a resposta na imediatidade com que essas fake news atuam. Imagine, por exemplo, um judiciário que encerra suas atividades normalmente ali, 3 horas da tarde, né? Imagine uma fake news divulgada ali no final da tarde, início da noite, até você conseguir ajuizar uma ação, conseguir um despacho jurisdicional, conseguir uma ordem para retirada dessa propaganda, ela já fez um estrago incomensurável. Óbvio que hoje o TSE em convênio com essas grandes redes sociais, então hoje consegue com a Meta, consegue com todas essas empresas que administram esse universo das redes sociais, que acho que é o grande foco ali dessa era da superinformação, você consegue hoje o contato para retirar aquela matéria do ar. Né? Entretanto, o tempo de reação e o estrago que uma fake news dessa gera é algo que a gente não consegue prever, né, Letícia? É algo absolutamente sem precedentes. Sim. Então, eu acho que essa questão da fake news hoje é talvez o grande desafio da Justiça Eleitoral nesse momento, né? No momento da superinformação, onde todos nós somos bombardeados diariamente com uma série de informações, sejam verdadeiras, sejam falsas. O tempo de reação para isso, acho que é o grande desafio que a Justiça Eleitoral tem hoje, né? Em quanto tempo ela consegue entregar essa prestação jurisdicional, em quanto tempo ela consegue reagir a essa fake news. Perfeito. E aqui para os nossos telespectadores, algo muito importante de também conversarmos é sobre a inserção da mulher na política. Nós sabemos hoje que é muito difícil e existe inclusive um discurso de que a maioria das candidatas servem muitas vezes de cargos laranja. Então, hoje nós queremos saber, principalmente de um especialista, o que nós podemos esperar das candidaturas femininas para o ano de 2024? Você acredita que vai ter mais candidatas, menos candidatas? Nós vimos também uma inserção muito grande de mulheres no poder nas últimas eleições. Então, queremos saber a sua opinião em relação a isso. Isso. Na verdade, a gente vem experimentando uma evolução da legislação eleitoral de forma a possibilitar não apenas o direito das mulheres concorrerem, mas propiciarem melhores condições de igualdade, especialmente de financiamento, para que essas mulheres possam ter candidaturas viáveis. E nós já estamos caminhando para o fim, mas eu não poderia sair daqui sem antes perguntar: existe a possibilidade do senhor pôr o seu nome à disposição para as eleições da OAB em 2024? Eu acho que a vida da gente, Letícia, é uma vida feita de contribuições, né? Eu já fui presidente da Ordem por 2 vezes, já fui vice-presidente uma vez, sou um soldado da advocacia, mas nesse momento posso lhe dizer, eu acho que essa contribuição já foi dada, né? Eu acho que todo mundo que passa por um cargo tem que ter essa noção da temporalidade do cargo. Naquele momento que você esteve lá, deu sua contribuição, e eu tenho absoluta certeza de que quando presidi a Ordem por 2 vezes, dei minha contribuição. Que venham novos nomes, que venham outros nomes, que se oxigene, né, que se reconheçam os trabalhos que vêm sendo realizados,
mas eu acho que assim, humildemente, eu acho que eu já dei minha contribuição. Eu acho que eu, de novo, nem a advocacia ia querer. Obrigado, minha amiga, pela lembrança, pelo carinho do convite, e é sempre uma honra estar aqui no Convergente. E finalizando mais um programa, deixamos aqui essa reflexão. Não basta que a lei seja igual para todos, mas que todos sejam iguais perante a lei. Esse foi mais um debate político. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.